começar a bênção dos ramos lá na praça. Se vocês puderem chegar até lá. Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Rei de Israel, hosana nas alturas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Meus irmãos e minhas irmãs, durante as 5 semanas da Quaresma, preparamos o nosso coração pela penitência e obras de caridade. Hoje aqui nos reunimos e iniciamos com toda a igreja a celebração do mistério pascal de nosso Senhor, sua morte e ressurreição. Para consumá-lo, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade. Por isso, celebrando com fé e piedade a memória desta entrada, sigamos os passos de nosso Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição e de sua vida. Agora você pode erguer o seu ramo um pouquinho. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, santificai estes ramos com a vossa bênção, para que possamos chegar à eterna Jerusalém, seguindo com alegria o Cristo, nosso Rei, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Cuidado. Quase que caiu.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide até o povoado que está ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis: o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, manso e montado num jumentinho, num potro de jumenta. Então os discípulos foram e disseram como Jesus lhes havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram sobre eles suas vestes, e Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam na frente de Jesus e os que seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto do céu. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam: quem é este homem? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, imitando o povo que aclamou Jesus, nós vamos caminhar com esses ramos nas mãos,
nós entraremos na igreja, vamos ao encontro do altar, vamos seguir em paz, em nome de Cristo, nosso Senhor. A cruz vai passar, as velas, as coroinhas, ministros, leitores, e depois nós também iremos. Vamos ficar aqui mais do lado, para que eles possam passar.
na semana do Senhor Jesus. Concedei-nos aprender os ensinamentos de sua paixão e participar de sua ressurreição. Ele que é Deus.
crucificarem, fizeram um sorteio
Estaremos amanhã, 15 para 5 da manhã, nós sairemos em procissão, aqueles que puderem caminhar, se por acaso tem alguma dificuldade, não podem andar, mas quer participar da missa lá no cemitério, a missa será às 6 horas da manhã, nós sairemos caminhando aqui, 15 para 5, e chegaremos lá com as outras paróquias para participar da Santa Missa. Se alguém não pode caminhar, mas quer participar da missa, pode ir de carro, vai de carro, depois volta de carro também, fica tranquilo e está tudo certo. E nós todos podemos glorificar a Deus e rezar pelos nossos queridos e amados que já viveram conosco. Nós agradecemos a Deus pela sua participação na narrativa da paixão, com o diácono Lucas, com o Lucas e também o Diego, o Vanderlei, o Coro e vocês todos que, com a graça de Deus, solenemente vivemos o Domingo de Ramos, a paixão redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus caros, esta forma que a Igreja nos oferece de recebê-lo, celebrando a Páscoa do Senhor com a liturgia do Domingo de Ramos e da Paixão Redentora. Este dia reúne diante dos nossos olhos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, o anúncio solene da sua paixão e morte. Jesus, nosso Senhor, Ele mesmo, nós assim ouvimos e identificamos na primeira leitura, é o servo sofredor. Antecipa com precisão o profeta Isaías o sofrimento, o drama vivido por Cristo, o Messias ungido, a humilhação, as agressões, mas de modo especial a confiança inabalável em Deus. O auxiliador estava com ele. Apesar de tanto sofrimento, não
o vosso Pai. Esta fotografia, este retrato, para nós, olhamos e dizemos: é Jesus, com toda a resistência, movido unicamente pelo amor e a obediência. Obediência até a morte e morte de cruz. O Salmo 21 disse-nos: Pai, por quê? Por que, meu Deus, me abandonastes? É o nosso grito. Não podia faltar na voz de Jesus o nosso gemido, o gemido de angústia, de sofrimento que nós entoamos muitas vezes. Outras frases, quase que sinônimo desta, nós também assim dizemos: onde é que eu fiz? O que é que eu fiz de errado? Onde eu errei? Será que o Senhor me abandonou? Por que eu me sinto só? O que é que houve com Deus? O que fiz afinal que eu não fiz, que não agradou a Deus? Meu Deus, por que me abandonastes? Nós sabemos que da nossa parte, da parte de Jesus, é um clamor de dor, mas também uma súplica confiante. No auge do seu sofrimento, ainda nós escutamos de Jesus: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Não deixou de confiar. Meus caros, o apóstolo Paulo aos Filipenses, nós ouvimos com atenção, ele nos introduz, nos mostra que estamos entrando na encarnação e na cruz de Cristo nosso. Ele se fez homem como nós. A natureza humana que envolve o homem e a mulher está diante dos nossos olhos. Ele é gente da nossa gente, mas também é Deus. Cristo, sendo Deus, esvaziou-se totalmente, não guardou nada para si. Quando você olha a cruz, o profeta Isaías vai dizer-nos: aquele que estava macerado, desfigurado, transfigurado, machucado, violentado, ferido, lá na cruz não parecia um humano, mas parecia um verme esmagado, tanto era o seu sofrimento. Esvaziou-se totalmente, obedeceu até a morte de cruz. Às vezes, meus queridos, diante da cruz, diante dos padecimentos, das mortes, diante de uma violência que nos abate, nós dizemos: é o fim, acabou tudo, não tenho mais sentido para viver. Mas nós olhamos para Cristo e dizemos: Senhor, dai-nos a fé, dai-nos a segurança que o Senhor teve de não deixar abalar o ânimo, mesmo no sofrimento, no caminho do Calvário e na cruz redentora. Lá nós encontramos a sua vitória e a exaltação. Assim faça conosco, não nos deixe no caminho, não nos esqueça à beira da estrada, mas anime os nossos passos, levantemos as quedas e vamos adiante, porque Ele está conosco. Meus queridos, o Evangelho da Paixão, que vocês todos participaram na narrativa segundo Mateus, mostra a sobriedade e quanto profundo foi os últimos momentos da vida de Jesus nosso Senhor. Não perdeu a sua dignidade, não deixou de lado a sua autoridade, o seu serviço. Poderia ter deixado de lado diante de tantas falsas acusações. O silêncio revela completamente o seu serviço. Ele está ali para servir e leva-nos todos ao encontro do seu Senhor, a entrega livre ao sofrimento, o perdão aos violentos, aos seus algozes. Nós até ficamos pensando: será que devemos perdoar agora ou não? Será que temos condições? Temos, mas sem Jesus não é possível. Por isso, meus queridos, a igreja guarda no seio da vossa vida uma antiga oração. Se você for
sentir-se que foram maledicentes com a sua vida, que denegriram a sua identidade de pessoa humana, que o agasalham a tal ponto de sentir-se um animal não racional, mas alguém que não consegue pensar. Fizeram da sua vida um tolo, um idiota, bobo, e você fica machucado, ressentido, magoado. A igreja nos propõe oração dizendo assim: meu querido, olha no olho daquele teu irmão na hora da comunhão, na hora da Eucaristia, chama esse irmão pelo nome. Agora que você vai alimentar a sua vida do ânimo, da libertação, da salvação, do remédio, você não precisa carregar esse peso. Você já foi tão humilhado, por que você não vai levantar a cabeça? Quem está diante de você é Jesus. Então a igreja diz: olhando nos teus olhos, qual é que é o nome do irmão que te ofendeu? Você tem diante dos olhos. Às vezes você não quer nem lembrar o nome, sequer a voz, o tom, o timbre, machuca profundamente a alma, o físico, a mente. Mas agora você está diante de Jesus, você deve apresentar a Ele para que Ele cure a sua dor. E você diz: meu querido, olhando nos teus olhos, qual é que é o nome do irmão, da irmã? Pode ser um parente, um amigo. Olhando nos teus olhos, veja que você não está sozinho. Sozinho eu não posso. Em nome de Jesus, eu te perdoo. Pai, perdoa-nos, porque eles não sabem o que fazem. Nós somos dele, vivemos com ele, ele está conosco. Então você também. Sozinho não podemos. Olha o exemplo do Divino Mestre. Pai, perdoa-nos, eles não sabem o que fazem. Olhando os teus olhos, meu querido, em nome de Jesus, eu me perdoo. Não é ele, é você que precisa estar livre, desatado de todas as correias, com a cabeça erguida. Não são as palavras imundas, profanas para este templo divino que é você, morada de Deus, casa do Altíssimo, que vai deixar no chão. A palavra deve erguê-lo, não sufocá-lo. A palavra de derrota não serve, não tem lugar na sua vida. Você não é fraco, você usa da fortaleza de Cristo, por isso é um homem forte. E assim o Senhor o fez diante deles todos e foi fiel até o último suspiro. Meus queridos, a cruz que parecia sinal de fracasso, e nós assim de vez em quando até dizemos que hoje parece que virou um pouco de moda, nós temos que fugir disso, diante de uma pequena cruz, de um pequeno abalo, não tirou nem as telhas da casa, não caiu nem os cabelos, não nos arrepiou em nada, não nos feriu. Às vezes nós escutamos por aí: eu já tive vontade até de correr, fiquei pensando em tirar a minha vida, mas Deus te deu a vida, quem é nós para tirá-la? Não podemos. Mas eu estou muito doente, então vai em busca de Jesus, ele é o médico dos médicos, ele pode curá-lo, e ele vai indicar um irmão médico, a ciência está aí para isso. Jesus deu a ciência, a graça a esses homens, mas a sabedoria dele, ele pode curá-lo, ele pode ajudá-lo. Você não foi feito para arrancar a vida, pelo contrário, para desenvolver a vida, superar esses momentos, cuidar da vida, da sua vida e da vida dos seus irmãos. Por isso, meus queridos, ele parecia tão fracassado, mas nasce mostrou forte. Pai, somente a ti está reservado na minha vida. Por isso não posso entregá-la a outro. Nós não podemos tirá-la, não podemos entregá-la, a não ser a Deus. Então, revela-se como manifestação suprema do amor e da glória divina, a cruz salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus caros, que você viva bem esta semana. Não esqueça, nós temos várias oportunidades. A Igreja Católica, do qual nós somos membros, onde Cristo nosso Senhor é o pastor por excelência, os
os nossos irmãos que estão aí nos meios de comunicação, todos eles fervorosos, um mais lindo do que o outro, uma liturgia cada vez mais solene, belíssima, cantada como nós assim fizemos agora há pouco e também na missa da noite. E vamos fazer ainda mais. Por quê? Porque tudo isso para glorificar o santo nome de Deus. Não se faz a coisa de qualquer jeito ou pela metade, porque Ele não foi assim que Ele fez conosco. Ele deu o melhor e nós entregamos o que glorifica a Deus. Ninguém dá o melhor para o seu amado. Ninguém entrega mais ou menos para o seu irmão. Entrega-se tudo e de melhor qualidade possível. Pois é assim que Deus fez. Ele deu-nos o Filho que nos salvou, porque Ele é de excelentíssima qualidade e dá vida a todos nós. Então, viva bem esta semana. Dê uma olhadinha, tem no YouTube, você procura lá, Semana Santa em Sevilha, belíssimo, belíssimo. Você vai ver que espetáculo é a rua, milhões de pessoas lá olhando para aquilo, fascinados. São os católicos, proclamando que Jesus está vivo, está no meio de nós. Tem outro lugar chamado Malaga, se eu puder um pouquinho, dá uma olhadinha lá, belíssimo também. Mas Sevilha já vai contentados. Acompanhe pelo Vaticano, acompanhe pela Canção Nova, pela TV Aparecida, se ligue nessas televisões todas que nós temos, se ligue nas paróquias, reze com os irmãos e glorifique a Deus. Esta é a semana. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Pai Santo, que deu ao Estado de descanso eterno e aos seus familiares a graça do conforto e consolo. Ainda tantos nomes que você anotou nesta folha, que significa o amor que permanece convosco a respeito dos seus queridos e amados. Desta alegria delas todas. Assim, meus caros, os irmãos de casa, hospitalizados, e outros que nós conhecemos. Nós pedimos Senhor, para
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo nosso Senhor, inocente e digno-se sofrer pelos pecadores, Santíssimo quis ser condenado a morrer pelos criminosos, sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição pelo Senhor. Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do nosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. Toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos.
Feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardam para a vida eterna. Amém. Meus caros, amanhã nós caminhamos, como já ouviram o convite. Se alguém não pegou os convitinhos, tem lá no dízimo, pode pegar, ou acessar as nossas redes, tem lá também o convite na rede social. Vamos descer até lá no meio, vamos chegar lá. Aqui, reservado conosco em cada missa que nós participamos, ela é nossa companheira aqui no banco, a interceder para que nós vivamos intensamente o santo sacrifício de Jesus nosso Senhor. Nós vamos, não sei se tem lá na tela, cantar a Salve Rainha, mas eu primeiro faço essa oração, depois nós cantamos juntos. Não sei se tem aí na tela a Salve Rainha, dá uma olhada aí, quem está no projetor, não sei se tem, mas em todo caso, vamos colocar infinitas graças, Senhora, Mãe de Jesus. Por isso, para glorificar o santo nome de Deus, nós vamos saudá-la hoje com a Salve Regina, na esperança de saber que a Semana Santa nós podemos contar com o Auxiliador e com a Senhora também em todos os momentos da nossa vida.
colocar esse ramo lá na sua porta durante a Semana Santa, você pode fazê-lo. Depois que ele secar, você pode queimá-lo e colocar nas plantas, porque ele foi abençoado. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Que vocês tenham uma semana agradável. Bom domingo, um abraço a vocês todos. Obrigado. Eu te agradeço por começar hoje esta santa semana. E cada dia, Jesus, eu posso celebrar a minha fé. Com amor e devoção. Por isso eu te peço, Jesus. Abençoa agora este ano. O ciclo da tua paixão. Oremos. Cantemos para a igreja. Viva Jesus Cristo! Viva Jesus Cristo! Hosana ao Filho de Davi! Hosana ao Filho de Davi! Bendito que vem em nome do Senhor! Bendito que vem em nome do Senhor! Viva Jesus Cristo! Viva Jesus Cristo! O nosso Rei e Senhor! O nosso Rei e Senhor! Agora, o seu ramo abençoado pode colocar lá em plano. Pegar Jesus. Combinaram então 30 moedas de prata, e daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos Ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os serviços para comer a Páscoa? Jesus respondeu: E sabe procurar certo homem, e dizendo: o mestre manda dizer: o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com seus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós
Vós vai me trair. E eles ficaram muito tristes. E, um por um, começaram a perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus respondeu: Tu dizes. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu, distribuiu aos discípulos e disse: Tomai e comei. Isto é o meu corpo. Em seguida, tomou um cálice, deu graças e entregou-lhes, dizendo: Bebei dele todos, pois isto é meu sangue, o sangue da aliança que é derramado a favor de muitos para a remissão dos pecados. Eu vos digo, de hoje em diante não bebereis deste fruto da videira, até o dia em que convosco beberei o vinho novo no reino de meu Pai. Depois de terem cantado os salmos, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: Esta noite vós ficareis decepcionados por minha causa, pois assim diz a Escritura: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dissiparão. Mas, depois de ressuscitar, eu irei à vossa frente para a Galileia. Disse Pedro a Jesus: Ainda que todos fiquem decepcionados por tua causa, eu jamais ficarei. Jesus lhe declarou: Em verdade eu te digo que esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro respondeu: Ainda que eu tenha de morrer contigo, mesmo assim, não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse: Sentai-vos aqui enquanto eu vou até ali para rezar. Jesus levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Então Jesus lhe disse: Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus foi um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto por terra e rezou: Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Voltando para junto dos discípulos, Jesus encontrou-os dormindo e disse a ele: Vós não fostes capazes de fazer uma hora de vigília comigo? Vigiai e rezai para não cairdes em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus se afastou pela segunda vez e rezou: Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono. Deixando-os, Jesus afastou-se e rezou pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para junto dos discípulos e disse: Agora podeis dormir e descansar. Eis que chegou a hora e o Filho do Homem entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que me vai trair já está chegando. Jesus ainda falava, quando veio Judas, um dos 12, com uma grande multidão armada de espadas e paus. Vinham a mandado dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: Jesus é aquele que eu beijar. Vendei-o. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: Salve, mestre, e beijou-o. Jesus lhe disse:
Amigo, a que vieste? Então os outros avançaram, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Neste momento, um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, lhe disse: Guarda a espada da bainha, pois todos os que usam a espada pela espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia recorrer ao meu Pai e ele me mandaria logo mais de 12 legiões de anjos? Então, como se cumpririam as Escrituras que dizem que isso deve acontecer? E, naquela hora, Jesus disse à multidão: Vós viestes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Todos os dias do templo eu me sentava para ensinar, e vós não me prendestes. Porém, tudo isso aconteceu para se cumprir o que os profetas escreveram. Então, todos os discípulos, abandonando Jesus, fugiram. Aqueles que prenderam Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os mestres da lei e os anciãos. Pedro seguiu Jesus de longe, até o pátio interno da casa do sumo sacerdote. Entrou, sentou-se com os guardas para ver como terminaria tudo aquilo. Ora, o sumo sacerdote e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de condená-lo à morte. E nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, vieram duas testemunhas que afirmaram: Este homem declarou: Nós destruímos o templo de Deus e construímos de novo em 3 dias. Então, o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: Nada tens a responder ao que estes testemunham contra ti? Jesus, porém, continuava calado. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Messias, o Filho de Deus. Jesus respondeu: Tu o dizes. Além disso, eu vos digo que de agora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Blasfemou. Que necessidade temos ainda de testemunhas? Pois agora mesmo vós ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? Responderam: Então cuspiram no rosto de Jesus e os esbofetearam. Outros lhe deram bordoadas, dizendo: Pedro estava sentado fora, no pátio. Uma criada chegou perto dele e disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos. Não sei o que tu estás dizendo. E saiu para a entrada do pátio. Então, uma outra criada viu Pedro e disse aos que estavam ali: Esse também estava com Jesus, o Nazareno. Pedro negou outra vez, jurando: Nem conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se de Pedro e disseram: Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo que não conhecia esse homem, e nesse instante julgava o ator. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. De manhã cedo, todos os
sumos sacerdotes e os anciões do povo convocaram contra ele, contra Jesus, para condená-lo à morte. Eles o amarraram, levaram-o e o entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, o traidor, ao ver que Jesus foi condenado, ficou arrependido e foi devolver as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, entregando à morte um homem inocente. E eles responderam: Judas jogou as moedas no santuário, saiu e foi se enforcar. Recolhendo as moedas, os sumos sacerdotes disseram: Então discutiram em conselho e compraram com elas um campo do oleiro, para ali fazer os cemitérios dos estrangeiros. É por isso que aquele campo até hoje é chamado de campo de sangue. Assim se cumpriu o que tinha dito o profeta Jeremias. Eles pegaram as 30 moedas de prata, preço precioso, preço com que os filhos de Israel o avaliaram, e as deram em troca do campo do oleiro, conforme o Senhor ordenou. Jesus foi posto diante do governador e este o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu, quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar um prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso, chamado Barrabás. Então, Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois, desceram a coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então, se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e, de novo, o vestiram com suas próprias roupas.
Daí o levaram para crucificar. Quando saíram, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram sorteio, repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram dois ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: "Tu ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias. Salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desça da cruz." Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus e o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: "Eu sou o Filho de Deus." Do mesmo modo, também os dois ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns que ali estavam ouvindo o disseram: "Ele está chamando Elias." E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: "Vamos ver se Elias vem salvar." Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na Cidade Santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: "Ele era mesmo o Filho de Deus." Grande número de mulheres estava ali, olhando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia, prestando-lhe serviços. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tornara discípulo de Jesus. Ele foi procurar Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe entregassem o corpo. José, tomando o corpo, envolveu-o num lençol limpo e o colocou em um túmulo novo, que havia mandado escavar na rocha. Em seguida, colou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas diante do sepulcro. No dia seguinte, como era o dia depois da preparação para o sábado, os sumos sacerdotes e os fariseus
foram ter com Pilatos e disseram: Pilatos respondeu: Tendes uma guarda? Ide e guardai o sepulcro como melhor vos parecer. Então, eles foram reforçar a segurança do sepulcro, lacraram a pedra e montaram o guarda. Palavra da salvação. E agora, Senhor, bendita e louvada seja a paixão do Redentor por nós, e por nós sofreu martírio, morreu por nosso amor, e por nós sofreu martírio, morreu por nosso amor. Vamos colocar o